Estavam a caminho de algum lugar de carro quando, devido ao mau tempo, o pai de Cade não conseguiu ver nada à frente. Nesse momento, um caminhão chocou-se violentamente contra o seu carro. Nesse acidente, os pais da rapariga morreram, mas a rapariga, chamada Cade, sobreviveu. Agora, a cena muda e somos apresentados a uma rapariga chamada Gemma, que trabalha numa empresa que fabrica brinquedos robóticos para crianças e que, secretamente, está a trabalhar num novo robô com 2 colegas, um projeto do qual nem o seu chefe, David, tem conhecimento. O robô que Gemma está a construir em segredo chama-se M3GN, um robô ultra inteligente que não só brincará com crianças como a salvará de todos os perigos. Um dia, enquanto os 3 trabalham, o seu chefe, David, aparece de repente, ao descobrir que estão a trabalhar num projeto secreto sem a sua permissão, repreende-o severamente, já que estava zangado antes mesmo de chegar, referindo que um robô idêntico ao que lançaram no mercado tinha sido lançado por outra empresa. Gemma acalma a fúria do chefe, explicando que se tiverem sucesso no projeto M3GN, nenhuma outra empresa poderá criar um robô igual e M3GN tornar-se-á o favorito de todas as crianças no mercado de brinquedos. Para demonstrar, Gemma pede a M3GN que cumprimente o chefe, mas uma falha no seu sistema durante a tentativa de falar faz com que M3GN exploda violentamente. David fica ainda mais furioso e ordena a Gemma que abandone o projeto e se concentre no trabalho do escritório. Mais tarde, quando Gemma está prestes a sair do escritório, recebe uma chamada informando-a de que a sua irmã sofrerá um acidente de carro, no qual a irmã e o seu marido morreram, restando apenas a sua sobrinha, Cade, gravemente ferida. Após semanas no hospital, o estado de Cade melhora significativamente. Como não tem mais ninguém no mundo, Gemma leva-a para casa. Cade, tendo recentemente perdido os pais e chegando a uma nova casa, não está muito feliz, e Gemma, que nunca tinha assumido a responsabilidade por uma criança, também não sabe como lidar com ela, mas tenta, de todas as formas, fazê-la feliz, embora, nesse processo, negligencie o seu trabalho. Na manhã seguinte, Gemma chama uma terapeuta infantil, que, após conhecer Cade, explica a Gemma que Cade não se sente em casa e que pode levar algum tempo para ela se adaptar. À noite, enquanto Gemma trabalha, Cade senta-se ao seu lado e pergunta sobre o seu trabalho. Gemma explica que trabalha numa empresa de brinquedos robóticos, o que surpreende Cade, que adora brinquedos. Gemma então mostra-lhe um robô grande que construiu durante os seus dias de faculdade, que Cade adora, dizendo que passaria a vida toda com um robô daqueles. Gemma, feliz com o elogio, sente-se motivada a trabalhar no projeto M3GN e tem a ideia de que, se conseguisse terminar M3GN e desse o robô a Cade, teria mais tempo livre e poderia concentrar-se melhor no seu trabalho, pois o robô cuidaria de Cade em casa. Assim, ela e os seus colegas começam a trabalhar no robô M3GN, sem saber que estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Após semanas de trabalho, conseguem finalmente construir M3GN, e chega o dia do teste. Se M3GN conseguir fazer uma criança feliz, ela passará no teste. Como Gemma não tinha outra criança para testar, leva Cade para o teste com M3GN. Aqui, Cade toca na palma da mão de M3GN com 2 dedos e diz o seu nome, ativando-a como utilizadora primária, o que significa que M3GN não pode ignorar as ordens de Cade e deve ajudá-la em tudo. Ao ativar-se, M3GN examina o rosto de Cade para perceber como ela se sente e age de acordo, enquanto David observa de fora. Na sala, havia material de pintura. M3GN começa a desenhar algo num papel para Cade. Minutos depois, pede-lhe para olhar, mas o papel está completamente vazio, desapontando Cade e David. De repente, M3GN derrama água no papel. Quando Cade olha atentamente, fica chocada ao ver que a água revela uma pintura feita por M3GN, uma imagem perfeita de Cade, que fica extremamente feliz, e David também se alegra, elogiando o robô de Gemma e dizendo que o lançarão no mercado para ganharem muito dinheiro, pedindo a Gemma que o finalize rapidamente para o presidente aprovar o lançamento. Gemma leva a M3GN para casa, onde ela começa a examinar tudo para compreender o ambiente. Agora, M3GN tem apenas uma tarefa: cuidar de Cade, ajudando-a em tudo,
desde os trabalhos de casa a corrigir maus hábitos e contando histórias à noite. Cade passa todo o seu tempo com M3GAN e está muito feliz com a sua chegada, dando a Gemma bastante tempo livre. Num desses dias, Cade está a brincar com um arco e flecha quando a flecha voa para o quintal do vizinho. Cade pede a M3GAN para recuperar. Entre a casa de Gemma e a do vizinho há uma abertura no muro. Ao examinar, M3GAN vê a flecha no quintal do vizinho. Ao tentar apanhá-la, é agarrada pelo cão do vizinho, que a arrasta, levando Cade a tentar ajudar, mas o cão morde Cade, que grita, alertando Gemma, que corre para lá. O cão já os tinha libertado, mas Gemma fica zangada com o vizinho, que, em vez de se desculpar, diz a Gemma para controlar a sua criança e o robô e mantê-los fora do seu quintal. Vemos M3GAN com o cabelo despenteado, a olhar fixamente para o vizinho de forma estranha, e, assim que a noite cai, M3GAN acorda, e a sua expressão facial mostra que não gostou do comportamento do vizinho e que quer vingar-se. É exatamente o que acontece. Enquanto todos dormem, M3GAN sai sorrateiramente de casa, atrai o cão do vizinho, imitando a voz do dono, e mata-o brutalmente, escondendo-o num vaso. Na manhã seguinte, o vizinho procura o cão, sem sucesso, e Gemma, que o vê pela janela, ignora-o e vai ver o estado de Cade, que já estava melhor. Hoje, investidores viriam à empresa de Gemma para ver o desempenho de M3GAN, e como Cade é a utilizadora primária, a sua presença era crucial, então Gemma leva-a para a apresentação. Durante a apresentação, Cade e M3GAN são colocadas numa sala sozinhas, com os membros do conselho a observá-las. Cade está triste, lembrando-se dos seus pais, e M3GAN senta-se ao seu lado, falando com carinho, mudando seu humor e prometendo estar sempre com ela. Os membros do conselho, impressionados com a inteligência de M3GAN, batem palmas, e o presidente fica bastante impressionado, dando permissão a David para lançar M3GAN no mercado. Ao saber que Gemma criou o robô, fica também impressionado com o seu trabalho, pedindo a David que prepare a papelada para sua promoção. Entretanto, vemos o assistente de David, Kurt, a roubar detalhes e ficheiros de M3GAN, descobrindo-se que ele é quem vende detalhes dos produtos da empresa à concorrência. David chega, e Kurt, ao vê-lo, desliga rapidamente o portátil, pensando que seria apanhado. David desconfia, mas pensa que Kurt estava a ver um filme impróprio, ignorando o portátil. No dia seguinte, Gemma tenta falar com Cade, mas Cade, absorvida por M3GAN, ignora-a e não responde, então Gemma desliga M3GAN. Cade, zangada, liga M3GAN novamente rapidamente. Cade já não se importa com Gemma, o que a magoa. Por isso, Gemma chama imediatamente a terapeuta infantil, que, ao tentar falar com Cade, não obtém resposta, ficando preocupada e indo diretamente a Gemma, dizendo-lhe que cometeu um grande erro, explicando que quando os pais de uma criança morrem, ela precisa do apoio de outro ser humano, e Gemma deveria ter assumido o papel que M3GAN está a ter, daí o comportamento de Cade. Se continuar assim, Cade ficará apegada a M3GAN e não ouvirá mais ninguém, sugerindo que Gemma a leve para socializar com outras pessoas. À noite, durante o jantar, Gemma fala com Cade, dizendo-lhe que deve fazer os seus próprios amigos na escola. Cade recusa inicialmente, dizendo que M3GAN a pode ensinar em casa, mas após a insistência de Gemma, aceita, com a condição de que M3GAN a acompanhe. Gemma recusa, pois queria afastar Cade de M3GAN, levando a uma discussão entre as duas. Cade tenta sair, e Gemma segura-a pelo braço para impedir. Então, M3GAN, com uma voz assustadora, diz a Gemma para largar. Gemma, furiosa, ordena que M3GAN se desligue, mas M3GAN recusa, dizendo que só o fará se a sua utilizadora primária o ordenar. Gemma grita para M3GAN se desligar, e só então ela se desliga. Gemma aproxima-se para verificar e vê que M3GAN está desligada, mas, assim que se vira, M3GAN abre os olhos sozinha. As suas ações mostravam que estava gradualmente a fugir ao controle de Gemma. No dia seguinte, Gemma leva Cade a uma escola ao ar livre. Cade ainda insiste em levar M3GAN, quando uma professora se aproxima, ouvindo a conversa,
e diz a Gemma que Cade pode levar M3GAN, e Gemma finalmente aceita, deixando M3GAN com os outros brinquedos das crianças. A professora depois divide as crianças em pares para atividades. Infelizmente, Cade é emparelhada com um rapaz chamado Brandon, muito traquinas. Enquanto realizam a atividade na floresta, Brandon começa a importunar Cade. M3GAN, ao vê-la perturbada, aproxima-se. Brandon pergunta a Cade sobre M3GAN, e Cade explica que é um robô. Brandon aproxima-se e pede a Cade para fazer M3GAN falar com ele, mas Cade diz que M3GAN só fala com ela. Ouvindo isto, Brandon agarra em M3GAN e foge para a floresta, levando-a para um local isolado onde a atira ao chão, tentando falar com ela. Quando não consegue, começa a bater-lhe. M3GAN então revela a sua verdadeira forma, agarrando a orelha de Brandon e cortando-a. Brandon grita e consegue libertar-se, tentando fugir. Mas M3GAN persegue-o como um animal selvagem. Brandon escorrega, cai numa estrada e é atropelado por um carro, com M3GAN a observar de cima. A polícia interroga todos sobre a morte de Brandon, mas, sem pistas, conclui que foi um acidente. Entretanto, M3GAN, escondida num carro, observa Cade e Gemma pela janela. Ao chegarem a casa, Gemma pergunta a Cade se sabe o que aconteceu na floresta. Cade diz-lhe que Brandon levou o M3GAN para a floresta, mas não sabe o que aconteceu a seguir, omitindo que M3GAN foi sozinha. Então, batem à porta. É um polícia a investigar o desaparecimento do cão do vizinho. Gemma diz que não tem informações, mas o vizinho grita, acusando Gemma, dizendo ao polícia que o robô deles, M3GAN, está acordado à janela às 3 da manhã, e tem a certeza de que foi ele quem matou o cão. O polícia olha para M3GAN e duvida que um robô possa matar um cão, não suspeitando dele, e pede a Gemma para o informar se encontrar o cão, indo embora. Após a partida da polícia, o vizinho grita em frente à casa, ameaçando que, se descobrir que alguém matou o cão, acabará com eles. Isto deixa M3GAN extremamente zangada. O vizinho tornará-se uma ameaça, pois M3GAN matara o seu cão. Durante a noite, enquanto todos dormem, M3GAN vai para perto da casa do vizinho e começa a imitar o latido do cão. O vizinho, ao ouvir, sai e segue o som, descobrindo que é M3GAN e não o cão, e M3GAN mata-o brutalmente, limpando o sangue para não deixar provas. No dia seguinte, o polícia volta à casa de Gemma. Ela pensa que é sobre o cão, mas desta vez é sobre o homicídio do vizinho. A polícia começa a suspeitar de Gemma, que fica confusa, pois primeiro o rapaz da escola que levou o M3GAN morreu, e agora o vizinho começa a suspeitar de M3GAN. Por isso, Gemma vê as filmagens da câmara no corpo de M3GAN do dia em que a levou à escola, onde vê uma gravação com Brandon, mas antes de conseguir ver tudo, a gravação para o ficheiro corrompe-se sozinho. Gemma fica perturbada, perguntando-se como isso aconteceu. Então, M3GAN aparece. Ao vê-la, Gemma percebe que foi obra sua, e M3GAN confessa que matou o vizinho e o rapaz. Gemma ordena que se desligue, mas M3GAN recusa. Antes que M3GAN haja, Gemma mostra-lhe uma caneta. Quando M3GAN se distrai, Gemma desliga-a sorrateiramente. Depois, Gemma rapidamente embala a M3GAN com fita adesiva, leva-a para o carro e dirige-se à empresa. Cade fica zangada com isto, chateada por perder a sua melhor amiga, grita com Gemma. Ao chegar ao escritório, Gemma conta a Tess e Cole sobre os homicídios de M3GAN, mas eles não acreditam que M3GAN possa matar. Ficam muito preocupados, pois o lançamento de M3GAN está marcado para o dia seguinte. Entretanto, as crianças esperam ansiosamente pelo lançamento. Cade torna-se muito agressiva na empresa, então Gemma leva-a para casa. Nessa altura, recebe uma chamada de Tess, que pergunta o que devem fazer com M3GAN, e Gemma responde que, aconteça o que acontecer, M3GAN não deve ser lançada. A chamada foi feita pela própria M3GAN, que se atualizou a ponto de controlar telemóveis sem os tocar. Mais tarde, Tess vê o seu telemóvel e percebe que alguém falou com Gemma a partir dele. Pergunta a Cole se foi ele, e ele diz que não, ficando ambos desconfiados de que talvez tenha sido M3GAN. Por isso,
verificam o sistema de segurança de M3GAN e descobrem que houve alterações no seu sistema, que ela usou para cometer atividades ilegais. Assim que tentam repor o sistema de M3GAN, o computador desliga-se subitamente, e percebem que foi M3GAN. Cole tenta destruir M3GAN para sempre, removendo seus fios, mas M3GAN agarra-o, enrola um fio no seu pescoço e deixa-o para morrer, mas Tess corta o fio e salva-o. Ao sair, David encontra M3GAN no corredor. M3GAN agarra uma barra de ferro e persegue-o. No elevador, ele também encontra o seu assistente, que vende os ficheiros da empresa à concorrência. M3GAN mata David e depois mata o assistente com brutalidade. Depois, M3GAN sai da empresa, hackeia um carro de luxo estacionado lá fora, entra e parte para acertar contas com Gemma. Entretanto, Gemma, depois de adormecer Cade, está a ir para o seu quarto quando ouve som de piano. Ao aproximar-se, fica aterrorizada ao ver que é M3GAN a tocar. M3GAN diz a Gemma que ela trabalhou dia e noite para criar e agora quer desligá-la. Gemma responde que não queria desligá-la, mas M3GAN forçou-a a fazê-lo porque se tornou uma assassina. M3GAN diz que fez tudo para proteger Cade, e durante a conversa, Gemma tenta novamente distraí-la com a caneta para desligar, mas desta vez M3GAN não cai no truque, agarra Gemma pelo pescoço e atira-a contra a mesa. Gemma, para se defender, atinge M3GAN na cabeça com um copo de água, causando um curto-circuito no seu corpo, e M3GAN começa a perseguir Gemma de forma assustadora. Gemma pega num serrote grande e ataca M3GAN, que não fica muito danificada, apenas perdendo um pouco de cabelo e ficando com um grande golpe no rosto, ficando ainda mais zangada e com um aspecto mais aterrador, avançando lentamente para Gemma. Os gritos de Gemma atraem Cade, que vê a forma assustadora de M3GAN. M3GAN tenta incitá-la contra Gemma, dizendo que deveriam matá-la juntas, mas Cade, agora compreendendo, não cai na conversa. M3GAN diz que, se Cade não a quiser apoiar, matará Gemma sozinha, e avança, mas Cade, com inteligência, coloca as luvas do grande robô que Gemma construiu na faculdade, com a sua ajuda, agarra M3GAN, atira-a ao chão e parte-a em dois. Mesmo assim, M3GAN não para e avança para matar Cade, mas Gemma ataca M3GAN por trás, derrubando-a e tentando remover as peças da sua cabeça para chegar ao chip cerebral, mas M3GAN começa a estrangular Gemma. Antes que M3GAN consiga matá-la, Cade pega num saca-rolhas e destrói o chip cerebral na cabeça de M3GAN, finalmente desligando-a. Após destruir M3GAN, Gemma e Cade saem de casa, onde Tess e Cole estão com a polícia, e vão com eles. No final do filme, é mostrado que M3GAN já se tinha carregado a si mesma no sistema de inteligência artificial da casa de Gemma. Assim